Graça e paz a todos. Vamos começar mais uma live. Graças a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Vai chamando seus amigos. Lembrando que para conseguir ver o seu pedido de oração, você precisa escrever na página original, né? Às vezes está vendo algum vídeo compartilhado. Mas em algum lugar está escrito Pastor Loriano Severino. Aí você clica, vai lá no vídeo original e comenta. Vai chamando seus amigos. Glória a Deus. Senhor, tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor. Glorifica o nome de Jesus. Peço que a palavra do Senhor nessa noite vai cair em solo fértil. Frutificar assim por um em nome de Jesus. Quero lembrar os irmãos que amanhã nós temos culto na reconciliação na rua Henrique Degref 241. Próximo ao cemitério municipal aqui de Ponta Grossa. Às 19h30, noite da libertação. Rua Henrique Degref 241 às 19h30. E domingo, nosso culto de ceia às 19 horas. Lembrando também que de sábado para domingo vão ser às 24 horas de oração. Então, se você que faz parte lá do grupo do WhatsApp, se você ainda não colocou o seu horário, né, o horário que você vai participar, a lista já está lá no grupo do WhatsApp. Basta você colocar o horário que você vai participar. Começa nesse sábado às 19 horas e vai 18 horas. Sábado 18 horas até domingo 18 horas. E domingo 19 horas temos o culto na reconciliação. Amém, queridos? Vamos falar com o Senhor, pedir que o Senhor fale conosco nessa noite. Aleluia. Se o áudio e a imagem tá bom pra vocês, manda aí seus curtidos, seus corações. Já escreve hashtag o áudio está uma bênção. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça. Estás bem-vindo, Senhor, nesse lugar. Visita, Senhor, cada família, cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Todos os seus dados, toda a tristeza, toda fora. Cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Que a tua unção, o teu poder, a tua glória inunde os corações, inunde os lares, as famílias que estão assistindo essa live, esse vídeo. Vem, Senhor, o teu fogo queimando a cabeça, plano dos pés. Que eles precisam, Senhor, da cura, Senhor, da libertação, Senhor, de vício, Senhor. Do milagre, Senhor, da saúde, Senhor. Que eles, Senhor, sejam curados, libertos nessa noite, Senhor. Que o teu poder, Senhor, teus anjos sejam liberados, Senhor, ministrando as vidas que estão assistindo essa live, esse vídeo. Teu fogo venha queimando, Senhor, na cabeça, a planta dos pés de cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Fala conosco, Senhor. Tua palavra frutifica sempre por nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Gostaria de começar hoje, queridos, uma série de mensagens, né, tratando dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Eu não me lembro se acho que eu já devo ter feito algo semelhante, não me lembro, aqui nas nossas lives, mas eu sei que tem pessoas que acompanham as lives, às vezes até gravadas, depois, e às vezes tem sido o alimento espiritual delas. Ou até mesmo membros da reconciliação ali que acaba ficando fora de participar dos discipulados, e esses princípios elementares da doutrina de Cristo são princípios que todo cristão precisa conhecer. São princípios
da base cristã, da base para que venhamos crescer, para que você venha avançar, você precisa desses princípios. Muitas vezes eu cito eles, mas não falamos pormenorizadamente cada um deles. Eu gostaria de fazer isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, para que nós venhamos entender esses princípios básicos da doutrina de Cristo, nós precisamos saber que se você quer crescer em Deus, se você quer avançar em Deus, você precisa entender que a vida cristã não é apenas... existem dois princípios que norteiam, né, uma vida cristã saudável, que é o poder de Deus e a palavra de Deus. Em Mateus, capítulo 22. Paz do Senhor, irmã Aracema, tudo bem? Mateus, capítulo 22, no versículo 29, a Bíblia diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na verdade, aqui é uma pergunta a respeito de casamentos, né? Aquela pessoa que ficou viúva, depois tinha um céu, com quem ela ia casar. E aí ele fala: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É interessante que naquele dia ainda tinham se aproximado diante de Jesus alguns saduceus, que aparentemente eram pessoas que deveriam ter muito conhecimento da palavra de Deus. Saduceus, né? Pessoas estudiosas da palavra de Deus, se aproximando do Senhor Jesus, deveriam conhecer muito da palavra de Deus. Então, quando ele fala: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, quando ele falou: vocês não conhecem o poder de Deus, isso é até bastante fácil de nós compreendermos, não é verdade? Afinal de contas, aparentemente, eles tinham várias doutrinas, alguém já disse que alguma coisa eles acreditavam, né? Mas aparentemente eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, vários princípios eles não acreditavam, coisas básicas da doutrina de Cristo. E aí Jesus fala: olha, vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando Jesus fala que eles não conheciam o poder de Deus, realmente, eles não eram profetas, não eram pessoas que tinham experimentado o sobrenatural de Deus. Mas, e além disso, até que você é fácil de entender, mas agora dizer que eles não conheciam nem as Escrituras é muito forte. Na verdade, Jesus pegou bem pesado com eles quando falou isso. E muitas vezes é isso que acontece com muitos cristãos. Ou eles estão focados no poder de Deus, o que é bastante importante. Mas às vezes a pessoa até vai na igreja, ela ora, ela jejua, talvez já teve algumas experiências com o Senhor Jesus, experiências sobrenaturais. Mas mesmo assim, veja que ele fala: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Se a pessoa apenas conhecer o poder de Deus, às vezes experimentou os dons de Deus, isso não é suficiente para que ela fique firmada no Senhor Jesus. Não é suficiente para que ela esteja firme na fé, para que ela não se desvie do caminho do Senhor, porque a base nossa é a palavra de Deus. E quando a pessoa começa a focar apenas no poder de Deus, é muito fácil ela começar a inventar, vamos dizer assim, ou a criar novas doutrinas que não estão na palavra de Deus. De repente, não sei, ela se ajoelhou ali. No momento que ela se ajoelhou de uma determinada posição, Deus deu uma experiência para ela lá. Sei lá, ela viu um anjo, ela sentiu a presença de Deus de uma determinada maneira, e a partir daquele momento ela pensa: olha, para que Deus te ouça, você tem que estar ajoelhado dessa maneira, assim, assado, senão Deus não vem. E ela cria uma doutrina, né, em torno de algo que não existia. Foi uma experiência que ela teve, mas não é uma doutrina bíblica. Ela criou aquela doutrina, ela inventou aquela doutrina, por causa de uma experiência. Por isso que é tão perigoso. Da mesma forma, muitas pessoas se relacionam com Deus conhecendo apenas a letra. E ela não tem uma vida com Deus. Ela não ora, ela não busca o Espírito Santo, ela não jejua, ela não se relaciona com outros irmãos, ela não vai à igreja, ela tenta apenas entender a Bíblia de uma forma racionalista, sem falar: Espírito Santo, me ajuda a entender.
a palavra de Deus, ela não tem esse pensamento. E ela entra num erro da mesma forma. Porque existem vários textos que nos mostram que o Espírito Santo, a Bíblia nos ensina em João capítulo 16, que o Espírito Santo, né, o Consolador, ele guiaria a toda a verdade. A Bíblia fala também em 2 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, né, sobre versículo 9, fala ali sobre a sabedoria de Deus, no versículo 6 em diante, fala: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desde o século desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam anunciado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Na continuação ele fala no versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, Paulo está sendo claro aqui que existe uma sabedoria sobrenatural, que o Espírito Santo ele nos guia, né? Ele abre o nosso entendimento. Existem coisas que são discernidas espiritualmente, mas isso não quer dizer que você tem que abandonar a letra, você precisa das duas coisas. Por isso que ele falou que o erro dos saduceus é porque eles não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus. Então qual que eu devo ficar? Com as duas coisas, queridos. Você precisa das duas coisas. Veja que a Bíblia ela foi escrita embora, né, em hebraico, Antigo Testamento, Novo Testamento em grego, partes do Antigo Testamento também, algumas partezinhas de aramaico do Antigo Testamento. Ela foi escrita numa linguagem humana. Uma linguagem que não era para dificultar o relacionamento de Deus conosco, pelo contrário, era para facilitar. Os homens de Deus foram inspirados por Deus. Qual que é a diferença? Não foram forçados a escrever. Por isso que você consegue até perceber a maneira, às vezes, de algum outro homem de Deus falar ali. Como eu falando com você. Eu estou aqui pregando, você percebe que sou eu. Mas a inspiração, claro que é diferente, né? No sentido de a Bíblia não tem erro, não tem falha alguma. Mas você entende o que eu quero dizer. O princípio era a inspiração, a fonte daquele conhecimento. E é o mesmo princípio para que eu e você venhamos crescer. Nós precisamos das duas coisas. Você precisa ler a palavra de Deus. A Bíblia, hoje para nós que falamos português, por exemplo, existem várias traduções. Por quê? Para ajudar, para facilitar, para você conhecer o texto, né? Que foi escrito em outro idioma, e você que conhece algum outro idioma, você sabe que existem frases, existem palavras que não dá para traduzir literalmente, que se você traduzir literalmente vai ficar sem sentido. A paz do Senhor, Miles, tudo bem? Então você precisa traduzir para aquele estilo, mas às vezes para você ter uma ideia melhor, às vezes você precisa de uma linguagem que tenha uma versão mais literal, como uma corrigida, às vezes. Ou mais uma linguagem um pouco de agora, da NVI, ou Revista Atualizada, que eu gosto bastante. Uma versão de Jerusalém, enfim. São várias versões que ajudam. Mas você vê que existe a parte natural. Às vezes você tem que ir lá olhar na história, o que significava aquilo naquela época, na sociedade daquela época. Ou até mesmo no português, porque você está lendo o português ali e não está conseguindo entender porque você está precisando de um dicionário. Né? Tem gente que quer ler a palavra de Deus e fica tão místico que ele começa simplesmente abre algum texto, aponta ali e fala comigo, Senhor. Estou dizendo que Deus, na sua infinita misericórdia, né? Porque às vezes sempre vai ter aquela pessoa, mas eu tive uma experiência. Ok.
Né? Não estou dizendo que não só efeito misericórdia pode acontecer isso, mas não é esse o ponto da Bíblia Sagrada. Você precisa ler. Mesmo que você tenha tido alguma experiência assim, queridos, a Bíblia não é para isso. Você tem que ler a Bíblia. Ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. Senão você pode entrar numa grande heresia fazendo isso, né? Eu sempre conto aquela história, né, da pessoa que é aquela piadinha, né, que as pessoas contam. A pessoa foi lá e abriu a Bíblia, Deus fala comigo. Apontou o dedo e olhou lá, ó, e Judas foi e se enforcou. Oh meu Deus, não, acho que eu não orei direito, que Deus fala comigo. Ele abre outro texto, aponta, o que vai tu e faz o mesmo. Ele, oh meu Deus, Judas foi, se enforcou, vai tu e faz o mesmo. Ele, não fala, agora sim, agora vai. Ele abre outro ali, o que tens a fazer, faz-o depressa. Então, já pensou se a pessoa segue isso? Não, a Bíblia Sagrada tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. Existem coisas que é da vontade de Deus, que são específicas para as nossas vidas, que não está na Bíblia. A faculdade que a pessoa vai cursar, às vezes o propósito específico, se ela vai ser pastor, se ela vai ser um advogado, se ela vai ser um engenheiro, um médico, não sei. Ou se ela vai... onde que ela vai morar, tem muitas coisas específicas que não estão na Bíblia. Mas a base da vontade de Deus está aqui na Bíblia. Deus, por exemplo, nunca vai falar, se um profeta, alguém vier profetizar algo, trazer uma palavra de sabedoria, de profecia, que se estiver contra a palavra de Deus, ele está errado, não é Deus falando. Deus nunca vai falar algo que é contrário à palavra de Deus. Então, como é que uma pessoa vai ouvir no espírito dela as coisas específicas para a vida dela se ela não conhece a palavra de Deus? A base é a Bíblia. É aqui que está a vontade de Deus. Em primeiro lugar, a base da vontade de Deus está aqui. Muitas coisas as pessoas estão orando, Senhor, se for, as pessoas oram assim, se for a tua vontade tal coisa, se for a tua vontade tal coisa. E realmente, às vezes, claro que você tem que pedir a vontade de Deus. Mas existem coisas que são específicas que você precisa orar para saber se é ou não é da vontade de Deus. Agora tem coisas que você nem precisa orar. Por quê? Porque já está na Bíblia. Claro, se é ou não é da vontade de Deus. Existem algumas coisas que já estão na Bíblia. A vontade de Deus já está descrita ali. Agora existem coisas específicas, daí sim, você vai orar, vai buscar especificamente, é diferente. Mas a maioria das grande maioria, senão eu creio que a maioria das coisas que as pessoas estão em dúvida muitas vezes já está na Bíblia. Às vezes até com relação ao relacionamento. Será que tal pessoa é honra de Deus? Grande parte das pessoas ela já eliminaria da lista dela de pretendentes se ela seguisse o que está na Bíblia. Porque a Bíblia já mostra para ela vários pontos ali de quem uma pessoa cristã deve ou não deve se relacionar, por exemplo. Do que um cristão pode ou não pode fazer. Ali você já tem uma lista completa de vários princípios. Se você seguir a Bíblia, já vai eliminar uma grande parte de pessoas, já vai facilitar muito. Por isso nós precisamos das duas coisas. Conhecer a palavra de Deus e conhecer o poder de Deus. O acerto está nessas duas coisas. Você tem que ter uma vida de oração, de jejum, estar na igreja e tal. Mas você precisa conhecer a palavra de Deus, se alimentar a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus pelo lugar aqui. Todos os dias ler e meditar na palavra de Deus. Por isso que eu vou começar a falar também sobre esses princípios elementares da doutrina de Cristo. São a base da nossa fé. Em Hebreus, no capítulo 5, versículo 11, um pouco antes, ele ia começar a falar sobre Melquisedeque, sobre sermos reis e sacerdotes, que às vezes são princípios que são difíceis das pessoas entenderem. E aí ele fala, Hebreus capítulo 5, versículo 11, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tereis novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Quais são os princípios básicos da vontade de Deus. Assim vos tornastes como uma necessidade de leite, e não de alimento sólido. E ele começa a explicar que esses princípios elementares eles são como o leite espiritual.
E às vezes alguma pessoa então vai falar, então é uma coisa fraca. Não, queridos. Se você não passar por isso aqui, você não avança. Todos os dias isso precisa estar firmado no seu coração. Por isso que mesmo para aqueles que já ouviram, vai ser como uma reciclagem. E aí ele fala, ora, todo aquele que se alimenta do leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aleluia. Muitas vezes a pessoa, ela vem, você coloca no Instagram e não tem problema perguntar. Não tô falando que tem problema perguntar. Mas isso demonstra como as pessoas têm pouco conhecimento da palavra de Deus. Você vai no Instagram e você vê, às vezes as pessoas, tem vários pastores fazendo, as pessoas vêm fazer perguntas, né? Já viram aqueles reels, onde as pessoas ficam fazendo perguntas, perguntas sobre isso é pecado, aquilo outro é pecado. E muitas coisas são assim tão básicas, já está na Bíblia Sagrada. Mas as pessoas estão carentes do conhecimento. Elas não conhecem a palavra de Deus. E quando ele fala, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A pessoa adulta, espiritualmente madura, ela sabe olhar para uma coisa e dizer se aquilo está certo ou está errado segundo a palavra de Deus. Como que você vai andar em obediência a Deus se você nem sabe qual que é a vontade de Deus? Quando eu falo a vontade de Deus, vontade geral. A Bíblia fala contra julgarmos no sentido de apontar o dedo e condenar o irmão. Isso não. Mas julgar no sentido de saber se julgar nesse sentido, assim como um juiz. O juiz, ele olha, é falta ou não é falta? Ele olha, não, mostra aqui, ele faz lá o replay lá no futebol, lá pega o replay, ele olha, sim, olha lá o jeito que ele chutou ali o rapaz, ele foi falta assim. Como que ele sabe fazer aquilo? Porque ele tá treinado e quando ele olha ali, ele dá pra, é claro, a visão dele percebe o que é ou não é uma falta. Da mesma forma, você tem que saber para quê? Para condenar os outros? Não, para olhar para você mesmo. Para que você não venha cair no buraco, você tem que saber isso aqui é buraco, isso aqui não é buraco, isso aqui é errado, isso aqui não é errado. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Como que você vai ouvir a voz de Deus se você nem sabe o que é a vontade de Deus, o que é certo, o que é errado? Você vai cair no tropeço. Por isso você precisa conhecer a palavra de Deus para estar protegido, para estar guardado. E a Bíblia na continuação diz assim, por isso pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Esse é o primeiro princípio elementar. Da fé em Deus, depois ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Todos esses 6 princípios elementares aqui, eles estão aqui só apontados aqui. E quando nós conseguimos ler a palavra de Deus, você vai ver esses princípios em muitas áreas da palavra de Deus, como eles são realmente a base da vida cristã. Então, são os 6 princípios elementares, até que nós viemos realmente desfrutar desse princípio, né, de sermos reis e sacerdotes. Mas o fundamento, a base, é o que eu quero falar hoje ainda. Antes ainda dos princípios elementares. E qual que é esse fundamento? Qual que é essa base? O fundamento, a base, é justamente o Senhor Jesus. Veja que quando nós falamos sobre ser salvos e salvação, nós falamos de um crescimento. A base sempre foi a salvação. Mesmo quando Jesus ele envia os seus discípulos para curar enfermos, expulsar demônios, eles voltam felizes, né? Porque até os demônios se submetem à sua voz. Ele fala, olha, antes alegrem-se porque o vosso nome está lá nos céus. Esse sempre é o principal. Quando você vem para o Senhor Jesus, o principal, queridos, é a salvação. É a vida eterna. Mas você precisa crescer, porque se você não crescer, você vai tropeçar e você vai perder a sua salvação. Como eu costumo dizer, quando o ladrão da cruz, ele não precisou se batizar, não precisou estudar a palavra de Deus,
ele não precisou crescer espiritualmente porque ele já ia morrer. Se ele ficasse vivo e ele não orasse, não lesse a palavra de Deus, não fosse para a igreja, não começasse a buscar o Senhor Jesus, crescer espiritualmente, o que provavelmente ia acontecer com ele, sabe o que era? Ele iria se desviar do evangelho. E talvez ele voltaria a ser um ladrão, ia pecar e ia perder a vida eterna. Por isso, se ele ficasse aqui, ele ia ter que ser batizado. Ia precisar estar lá na igreja, lá onde estava lá o Pedro pregando. Ele ia ter que começar a orar, ler a palavra, se encher, se fortalecer espiritualmente. Para quê? Para que ele conseguisse fazer o que a Bíblia fala, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Por isso, quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre ser salvo, né, em João 3:17, por exemplo, a Bíblia fala aqui, né? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa palavra salvo, né, é sozo, é a salvação momentânea. Né? Ser salvo porque cremos no Senhor Jesus e na sua obra. Essa palavra salvo, às vezes, ela é usada também para quando a pessoa foi curada. Fala de algo momentâneo. Agora, quando nós pegamos a palavra soteria, por exemplo, que é salvação, em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, fala assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecesses não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Veja que a salvação, ela é um ato. Amém? A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação é um ato, mas ela também é um processo. Por isso que a continuação fala assim: pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. Então nós não somos salvos por obras, mas sim para praticar as boas obras. A graça de Deus, ela me capacita a fazer a vontade de Deus. A graça de Deus, ela me liberta do pecado. Ela me fortalece para fazer a vontade de Deus. Não sou salvo por obras, mas para praticar as obras. Ou seja, a salvação, ela é um ato, mas ela ao mesmo tempo é um processo. Enquanto você fica vivo, você tem que estar sempre crescendo, buscando Deus, né, para ser fiel até a morte. E essa palavra salvação, nessa soteria, né, fala desse crescimento. A salvação se destaca o crescimento espiritual contínuo e em direção ao Senhor Jesus Cristo. Faça, portanto, necessário crescermos no relacionamento com o Senhor através da palavra. Se você quer permanecer, você é obrigado a crescer. Senão você vai cair, você não vai aguentar. Você vai precisar estar com os irmãos. Vai precisar ser fortalecido por Deus. E qual que é a base dos princípios elementares? Em 1 Coríntios, já estamos encerrando aqui, e terça-feira que vem a gente continua, tá? Eu vou orar pelos seus pedidos. Em 1 Coríntios aqui ele fala essa base. Qual que é a base de todos esses princípios? 1 Coríntios, capítulo 3, do 10 em diante, a Bíblia diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento com um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Então esses princípios elementares da doutrina de Cristo são como as pedras ali de uma construção, para que nós sejamos edificados, venhamos ser fortalecidos. Mas a base de tudo isso, a base, o fundamento, é o que está aqui. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele tinha ido até a igreja de Corinto, ele tinha trazido os princípios para essa igreja. Mas ele não foi lá inventar um outro fundamento, outro princípio básico. O princípio básico ainda era o Senhor Jesus Cristo.
E aí ele fala ainda: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Ou seja, ele está colocando aqui esse base, esse princípio que como a pessoa colocou a vida dela como a base, Jesus Cristo. E a partir daí, ela foi praticando as boas obras, né? Ela se arrependeu, aceitou Jesus, recebeu Jesus, Jesus é a base. E a partir daquele momento ela começa a crescer espiritualmente, aprender mais princípios da palavra de Deus, avançar além do princípio, aceitou Jesus, mas a partir daqui ela precisa crescer, aprender sobre oração, sobre busca a Deus, sobre o que ele ensina sobre as mais diversas áreas da vida dela. E aquilo que ela está edificando, que ela está acumulando, praticando as boas obras, um dia ela vai chegar diante de Deus e Deus vai pesar o que ela fez em vida. E aí a Bíblia coloca como se fosse uma espécie de fogo que vai passar sobre todas as obras que ela praticou. A Bíblia diz: se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Ou seja, é tão importante que Jesus, a Bíblia quando fala sobre Jesus ser a base, né, ele é a pedra angular, a pedra fundamental que dava a base naquela época, que não eram por tijolos, né, aquela pedra, pelo que eu entendo, era uma pedra que eles tinham que escolher bem o formato dela, que desse ali a base, que a partir dela é que seria feita toda, seria levantado outras pedras em cima dela, e ia dar a direção também das paredes ali, era uma pedra base. Jesus Cristo é esse tipo de, por isso que ele é comparado a essa pedra fundamental. E a Bíblia diz: se a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Aqui está falando das obras vivas nossas, né? Do chamado específico de uma pessoa, que às vezes, né? Que muitas vezes não chega a ser algo contra a vontade geral, que está aqui na Bíblia. Mas ela não fez a perfeita vontade, é até engraçado isso. Porque ele dá a entender aqui que algumas pessoas, né, deu um chamado específico para ela. Em vez de ela fazer aquele chamado específico, ela fez outra coisa. Pode ser até que ela não perca a salvação, como está aqui no texto. Mas aquela obra vai ser queimada. Não foi feito sobre a base do Senhor Jesus, sobre a direção que o Senhor Jesus estava dando. E ele fala: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Não sabeis que o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse texto é muito profundo, não quero me alongar aqui, mas hoje é só para dar esse start, essa série, que nós vamos falar sobre todos os princípios, né? A minha ideia, pelo menos, o princípio é falar todos os princípios elementares da doutrina de Cristo novamente, tanto para algumas pessoas que já viram passar por essa reciclagem, como aqueles que às vezes estão acompanhando nossas lives, tanto ao vivo quanto depois gravada, possam ter acesso a esse conhecimento. Amém, queridos? Terça-feira que vem, a partir das 21 horas, nós vamos continuar falando sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. Amém? Vamos orar agora. Se você tem algum pedido de oração, pode escrever o seu pedido. Senão vamos orar de modo geral. Agora a Bíblia diz que tudo quanto pedirdes ao Pai, crede que receber, assim será convosco. Se alguém disser à montanha, levanta-te e lança no mar, não duvidar no coração, mas crê que se fará o que disse, assim será com ela. Então, quando estiver orando, quero que você já comece a imaginar o seu pedido realizado. Comece já a imaginar o seu pedido realizado, comece já a glorificar o nome do Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Senhor Jesus, tu és o fundamento, tu és a base, Senhor. Que viemos realmente, Senhor, edificar, Senhor, tanto as nossas vidas como a tua obra, Senhor. Não, Senhor, embaixo de outro fundamento, senão o Senhor Jesus. Não em cima de outro fundamento, senão o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a base, o Senhor Jesus é a direção,
O Senhor é o foco, é o centro do Evangelho. E nós não queremos inventar um novo Evangelho, sim pregar o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A palavra viva e eficaz do Senhor Jesus. Que ela venha traspassar nossos corações e frutifique 100 por um, Senhor. Que possamos crescer e avançar, Senhor, na nossa vida cristã e entender esses princípios. Visita, Senhor, cada família, cada lar, Senhor, cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Se você está enfermo, tem algum problema de saúde, coloque sua mão onde está a enfermidade, senão apenas coloque no seu coração. Não feche seus olhos, comece já a imaginar você testemunhando, glorificando a Deus, que você está curado, está liberto. Visita, Senhor, cada pessoa da ciência lá nesse vídeo, assim. Todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, de incredulidade, fora dessas vidas em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Toda infecção, toda inflamação, fora dessas vidas. Toda dor que causa uma dor, fora dessas vidas em nome de Jesus. Visita, Senhor. É uma Elza, Senhor, que pede oração. Com teu poder, com tua glória, Senhor, queimando na cabeça, plano dos pés dela. Visita, Senhor, em nome de Jesus, é uma Elza agora, Senhor. Com teu fogo, com teu poder. Em nome de Jesus. Está na presença do Senhor. Como um remédio, você bebendo em nome de Jesus agora, irmã Elza. Pela fé, eu vejo como se você estivesse realmente bebendo, como se fosse uma espécie de remédio agora, em nome de Jesus. Todo espírito, toda opressão, fora em nome de Jesus, irmã Elza. Todo espírito de enfermidade, que causa enfermidade, mal-estar, tristeza, desânimo, ansiosidade, fora em nome de Jesus. Cara, em nome de Jesus, Senhor operando, curando, que está curando em nome de toda enfermidade, em nome de Jesus, seu organismo. Cara, em nome de Jesus, Senhor, enviando os anjos dele, trazendo a solução para os problemas que você está pedindo, em nome de Jesus. Tudo que é prendido, tudo que é amarrado, que vai embora, em nome de Jesus. Todos estão assistindo essa live, esse vídeo, que os anjos sejam liberados, ministrando aqueles que estão enfermos. Precisa de cura, libertação agora. De cura, meu Deus, opera essas vidas em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Receba a paz, a alegria do Senhor. Em nome de Jesus. Faz aquilo que você não podia fazer sem dor, sem mal-estar. Apalpe se você tinha algum lugar que se pegar, tinha sensibilidade. Está curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Quero lembrar os irmãos. Amanhã, às 19h30, na rua Henrique Degref 241, aqui em Ponta Grossa. Próximo ao cemitério municipal. Quando você colocar no Google Maps Henrique Degref 241, você vai ver. Ali vai aparecer centro. Mas quando você chegar ali, você vai ver que é início da Nova Rússia, mas é centro ali. Centro pro Google Maps, mas é praticamente início da Nova Rússia. Por quê? Porque aquela rua ali, Henrique Degref, parte ela é centro, parte ela é ali bem começandinho a Nova Rússia. Então pelo Google Maps ainda aparece centro ali. Mas é bem tranquilo de encontrar. Rua Henrique Degref 241, sextas-feiras, 19h30, domingo, às 19 horas. Quer lembrar também que você faz parte do grupo do WhatsApp, não se esqueça de colocar o seu horário, né? O mínimo é 1 hora. Se você consegue 1 hora, coloca 1 hora. Se você pode, coloca mais horas, o máximo que você puder. Mas o mínimo, escolha 1 hora lá para orar. Vamos orar juntos, vamos crer juntos, né? Nós vamos colocar uma lista de pedidos, mas você vai também estar ali, passando aquele tempo adorando a Deus, fazendo os seus pedidos ao Senhor, orando a Deus, orando juntos com os irmãos, nessa corrente de oração.
de sexta, de sábado, 18 horas, até domingo, 18 horas de domingo, o culto de ceia. Irmã Elza, como é que a irmã tá quando tem que ir lá conhecer o novo endereço, né? Da Henrique Degriff. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelas curtidas, compartilhamentos, comentários. Isso não só me incentiva, como faz com que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. Quero lembrar também, se você deseja entregar dízimos, ofertas, fazer doações, né? Para a comunhão com a reconciliação no valor que você desejar, no valor que o Senhor colocar no seu coração. Você pode fazer isso usando o CNPJ da igreja, que está na descrição do vídeo. Pelo CNPJ. Com o CNPJ você pode fazer o Pix, que vai direto para o PagBank da Comunhão Cristã da Reconciliação. O CNPJ da igreja é 09 468 671 000156. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Fiquem todos na paz e até a próxima. Em nome de Jesus, se Deus quiser.